Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de ciências. Meu nome é o professor Lucas e hoje nós vamos falar dos métodos contraceptivos. Vamos lá então? Bom, primeiro vamos definir o que é, um método contraceptivo, pessoal. Como o próprio nome diz, contracepção ou um método anticoncepcional, se você também quiser chamar assim, é um método que vai impedir a concepção, a fertilização do óvulo pelo espermatozoide, tá bom? Ou pelo menos tentar fazer com que isso tenha uma chance reduzida de acontecer, tá bom? Vale a pena falar que todos os métodos aqui, pessoal, eles não são 100%, né? O único método 100% é não ocorrer a relação sexual. Então, todos eles vão apresentar uma taxa de eficácia, tá bom? Que pode ser calculada matematicamente. Então, nós vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho, como se calcula essa eficácia desses métodos, ok? Qual que é o melhor método anticoncepcional? Antes de falar, tá? A resposta é que não existe o melhor método anticoncepcional. Existe o melhor método talvez para você, tá? Por isso que a gente tem essa aula para você conhecer vários métodos e que você vai escolher quais métodos, na verdade, você vai utilizar. Seja ele porque ele é mais barato, porque você considera ele mais efetivo, ou porque ele é mais confortável para você usar, ou porque dura mais tempo. Cada pessoa vai ter aí o que busca nesse anticoncepcional para ter uma escolha mais racional, tá bom? Então não existe esse tipo de resposta, ok? Então a gente vai detalhar vários tipos de anticoncepcional aí e você vai ter mais informação para ter uma tomada de decisão correta, tá bom? A gente vai dividir, né, nessa aula, tá bom? E nesse artigo, para quem está recebendo o material aí, 5 tipos de métodos anticoncepcionais. Os métodos de barreira, os hormonais, os intrauterinos, os permanentes e os alternativos que a gente vai falar no final da aula, tá bom? Então, nós temos aqui, pessoal, uma taxa de eficácia que vai ser colocado ali em cada método que a gente for falar, tá bom? E essa eficácia vai ser calculada utilizando, obviamente, um grande número de pessoas, tá? Durante um ano de utilização desses métodos. Então, o que quer dizer lá uma eficácia, por exemplo, de 90% a 80%, né? Quando eu tenho uma eficácia de 90%, quer dizer que durante um ano, diversas pessoas utilizando esses métodos, a cada 100 pessoas que utilizaram aquele método, 10 ficaram grávidas durante esse período, tá bom? É isso que quer dizer a nossa eficácia presente ali em cada método que a gente vai falar, tá bom? Começando então a falar desses métodos e os métodos de barreira. Eles têm esse nome, pessoal, porque eles vão impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo por uma barreira mesmo, uma barreira física, mecânica, tá bom? Então, vamos começar. O primeiro método, ele é um dos métodos que mais cai em vestibulinho, você que vai prestar aí, né, sua prova. Ele é o único método que vai prevenir as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, ou DSTs também, né, doenças sexualmente transmissíveis, que é o preservativo. Ou a camisinha masculina, que a gente está vendo aqui, ou a feminina, que a gente vai ver logo após. São os dois, né, únicos métodos que vão prevenir contra essas doenças. Nenhum dos outros métodos que a gente vai falar durante a aula faz essa prevenção. Por isso que ele deve ser utilizado em todas as relações sexuais, tá bom? Já que você deve se proteger não só, né, de uma gravidez indesejada, mas também contra doenças sexualmente transmissíveis que a gente vai ver em uma outra aula, tá bom? A camisinha masculina, pessoal, ela é feita de látex, tá bom? Deve ser colocada aí no órgão sexual masculino, né? Como o próprio nome diz, camisinha masculina. A cada relação sexual não pode ser reutilizada, tá bom? E também não se pode utilizar mais de uma por relação. Então você não vai colocar duas camisinhas achando que ela vai proteger mais. Na verdade, você vai abaixar a eficácia dela, tá? Porque ela vai atritar ali uma camisinha com a outra e pode acontecer dela se romper, tá bom? A eficácia dela é de 85% quando ela é utilizada incorretamente e 98% quando ela é utilizada corretamente, tá? Toda vez que tiver dois números assim, é disso que a gente está falando. Quando tem uma taxa de erro ali maior, né, uma eficácia menor,
é quando ela não é utilizada no método recomendado, tá bom? E a gente já vai falar um pouquinho disso. O preço médio pode variar de 3 a 10 reais por unidade aí, lembrando que as camisinhas são distribuídas gratuitamente nos postos de saúde, tá bom? O método correto de utilizar, pessoal, a camisinha, é abrir a embalagem com cuidado. Ela tem uma parte da embalagem que ela já tem ali, né, um chanfrado ali que você vai retirar com o dedo, nunca com os dentes, porque há um risco de você danificar a camisinha, tá bom? E só colocar com o pênis ereto, né, com o pênis enquanto ele está duro, por assim dizer, tá bom? E aí você vai segurar a ponta da camisinha, ela tem uma pequena pontinha ali que você deve tirar o ar segurando com o dedo e desenrolar no corpo do pênis. E dessa forma, você vai retirar todo o ar, que é geralmente o maior problema ali nos erros ao utilizar o preservativo, tá? Só utilizar lubrificantes à base de água, se você for utilizar, tá? E evitar outros à base de óleo ali, porque pode também aumentar a taxa de erro. Após a relação sexual, pessoal, você deve retirar a camisinha, tá? Já vou lembrar que deve-se higienizar o órgão sexual após a relação, tá? E após retirar a camisinha, dá um nó, tá bom? Evitando ali um vazamento de esperma e jogar no lixo após o ato sexual, tá bom? Nunca descartar ali essa camisinha em outro lugar, tá? E nem utilizar duas ao mesmo tempo, como a gente falou, tá bom? Ela não é reutilizável também, tá? Vale a pena falar, tá bom? A camisinha feminina, pessoal, ela né? Antigamente ela era feita de poliuretano, hoje em dia ela é feita de uma borracha de nitrila, tá? Uma borracha nitrílica, tá bom? Ela é útil para mulheres que têm alergia ao látex e assim como a camisinha masculina, ela protege também contra ISTs, além de prevenir a gravidez, tá bom? Ela é um pouquinho mais difícil de se encontrar, mas ela é encontrada em farmácias e gratuitamente nos postos de saúde. Custa aí de 10 a 15 reais, tá bom? E vai proteger ali a mucosa vaginal da mulher, tá? E deve ser inserida ali antes do contato sexual por esse anel menor aqui, que ele é flexível. A mulher insere esse anel e com os próprios dedos coloca o resto ali do preservativo para dentro da vagina, tá bom? E aí funciona mais ou menos como a camisinha masculina mesmo, é um método de barreira que vai impedir ali que os espermatozoides cheguem lá até um possível óvulo, né? Até uma possível ovulação. A taxa dela é de 79% a 95% e também, assim como a camisinha masculina, deve ser utilizada em toda relação, tá? E não é reutilizável. Tudo bem? O diafragma, pessoal, que é um método aí feminino que ainda é bem utilizado, tá? Ele é mais ou menos como uma cúpula que vai ser introduzida aqui no final da vagina, tá bom? Ela é feita hoje em dia de silicone, tem um lado côncavo aqui, né? Ó, como você pode ver. E ela é reutilizável, ela é lavável e reutilizável. Custa aí em cerca de 150 a 200 reais um diafragma, tá bom? Pode ser oferecido pelo SUS em alguns casos ali. Qual que são aí, né, os problemas desse método? Ele tem que ser utilizado, tem que ser introduzido, né, na vagina 30 minutos antes da relação sexual, tá? E ele vai se posicionar corretamente. E se houver aí uma mudança corporal drástica no corpo da mulher, tá? Como, por exemplo, ela aumentou muito de peso ou reduziu muito de peso, pode acontecer que ela tenha que trocar esse dispositivo aqui por outro, tá bom? Algumas mulheres utilizam esse dispositivo junto com o espermicida, que é um tipo de gel que vai matar os espermatozoides ou reduzir a motilidade, o movimento desses espermatozoides, tá bom? Então, depois que você reutiliza, né, depois que você utiliza esse método, após 12 horas é que você pode retirar esse diafragma. E aí ele é lavável, pode lavar e reutilizar, ok? Falando então dos métodos hormonais, pessoal. São os métodos que o próprio nome diz, né? Vão utilizar alguns hormônios, tá bom? E a maioria deles vai se basear nos hormônios sexuais femininos, tá bom? Que é a progesterona e o estrogênio. Vários deles eu vou deixar aqui nos slides para você, que são hormônios sintéticos, tá bom? Então a gente vai basicamente manipular o ciclo menstrual da mulher. Então nós vamos basicamente tentar inibir a ovulação, tá? Todos eles, ok?
O primeiro e muito utilizado pelas mulheres é a pílula anticoncepcional, tá bom? Não confundir com a pílula do dia seguinte, tá? Essa é a pílula anticoncepcional. Nós vamos falar da pílula do dia seguinte depois, tá? Ela vai ser composta pelos dois hormônios, tá bom? E deve ser tomada diariamente, tá? Você vê que aqui ela tem até alguns numerozinhos aqui de 1 a 28, que é a faixa média do ciclo da mulher, né? Nós já vimos a nossa aula de ciclo menstrual. E ela deve ser tomada todos os dias sem falhas, tá bom? Qualquer falha ou esquecimento já vai reduzir a eficácia dela, que é bem alta, de 92 a 99,7, tá? Então, toda vez que você for tomar uma pílula, primeiramente, você deve consultar o médico, tá? Não escutar ou porque a pílula é boa para amiga, ou para mãe, ou para alguém que falou que é muito boa, tá? Primeiramente, quem deve recomendar a pílula para você é o seu médico de confiança, tá bom? Até porque tem alguns problemas que nós vamos falar depois, ok? Além da orientação do médico, então, pessoal, essa pílula deve ser recomendada principalmente assim, não só para algumas mulheres que queiram evitar a gravidez, mas também algumas mulheres que têm alguns problemas como um ciclo muito desregulado ou tem muitas cólicas menstruais. Esse tipo aqui, então, de método vai reduzir as cólicas, que é um problema aí para boa parte das mulheres, tá? Reduz mulheres que têm muitos dias de sangramento, né? Sangramento entre aspas, tá? Já que ela elimina um tecido, mas aqui nós vamos falar sangramento uterino, tá bom? De maneira geral, tá? E também ajuda a reduzir ali a acne. Só que algumas pílulas podem aumentar a acne. Por isso que você deve consultar um médico antes de começar a tomar essas pílulas. Além disso, pessoal, foi comprovado aí que essas pílulas anticoncepcionais reduzem o risco de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de ovário e o câncer de endométrio. Então, ela tem aí vários pontos positivos para ser utilizada, tá bom? Como a gente falou, ela vai funcionar inibindo a ovulação, tá bom? Sendo aí um dos melhores métodos que a gente tem. E o custo desse método, pessoal, vai variar entre 20 e 120, tá? Você pode encontrar até alguns fora dessa faixa, é um preço médio, tá? O que não quer dizer que o mais caro seja o melhor, tá bom? Existem vários tipos de pílula aí no mercado, cada uma com uma concentração de hormônio diferente, hormônios diferentes. Então, o ideal é você conversar com o seu médico se você pode tomar a pílula, qual pílula, se aquela pílula deu certo para você ou se não deu, você troca o tipo de pílula e receber uma orientação profissional para isso, tá bom? Quais são os efeitos colaterais? Primeiramente, pessoal, quem tem problemas circulatórios não pode tomar pílula, tá? Por isso que ela deve ser consultada por um médico, deve ser recomendada por um médico, melhor dizendo, tá? Então, ela pode provocar tromboses, ela pode provocar complicações cardiovasculares e outros efeitos assim que não são tão graves, né? Como náuseas, dor de cabeça, mamas inchadas e espinhas. Deixei alguns links aqui se você quiser consultar depois, tá? Que fala como tomar o anticoncepcional, os efeitos colaterais e as interações medicamentosas com antibióticos e tudo mais, tá? Que existem alguns antibióticos que podem cortar sim o efeito da pílula, não todos, tá? Então, como é um assunto muito extenso, eu estou deixando aqui alguns links para consulta, tá bom? Se eu lembrar, vou deixar aqui embaixo do nosso vídeo, tá? Passando aqui, pessoal, a pílula está envolta aí de vários mitos, e vários desses mitos estão envolvidos aí com a menstruação e tudo mais, tá? Quais são os principais mitos aqui? Colocamos 10 deles. O primeiro, que as pílulas são todas iguais. Não são, tá? Cada pílula possui uma concentração de hormônio, um hormônio diferente. Por isso que nós temos vários tipos aí que podem ser utilizados. São ferramentas que a mulher deve conhecer e consultar o médico, que vai passar o melhor tipo para você ou até mandar manipular um tipo para você, tá bom? 2. As pílulas possuem grande quantidade de hormônio. Isso foi verdade, tá? Principalmente lá nas décadas de 70, 80, onde sim, havia uma grande quantidade de hormônio. Hoje em dia as dosagens são muito menores, tá? E causam efeitos muito menores do que antigamente. A terceira, deve-se parar de tomar a pílula para limpar o organismo. Existe esse mito, né, de que a menstruação é suja e tudo mais. Porém, pessoal, a menstruação não é suja, tá? É um tecido que justamente
iria receber ali um óvulo fecundado e formar um embrião. Então, imagina que ele não pode ser sujo, tá? Porém, essa decisão de tomar ou não a pílula, né, continuar tomando a pílula de forma contínua, fazendo com que a mulher não menstrue, por exemplo, esse tipo de decisão deve ser justamente da mulher. A gente não comentou sobre isso, mas há como, né, naquele ciclo de 28 dias, a mulher não parar de tomar a pílula, tá bom? E não menstruar. E ela pode sim utilizar desse método, ou se ela decidir que não quer, que ela quer de fato menstruar, que ela se sente melhor menstruando, ela também decide. Porém, isso é um mito, tá? Se a mulher não quiser parar de tomar pílula, ela pode continuar e não menstruar. Um outro mito, perdão. A pílula afeta a fertilidade. A pílula não afeta a fertilidade da mulher, tá bom? O que pode acontecer quando ela parar de tomar a pílula e decidir engravidar, o corpo demora aí alguns ciclos até o endométrio estar bem estabelecido. Por isso que a mulher também deve consultar um médico quando quiser engravidar, para ajudar ela nesse processo aí de produção do endométrio, tá bom? 5. A pílula perde o efeito após um tempo de uso. Não existem evidências científicas que mostrem isso, tá? A pílula não perde o efeito, ela não cria resistência no corpo, tá? 6. A pílula é usada somente para evitar a gravidez. Bom, eu acho que isso você já viu no slide anterior, né? Que é um mito. Ela pode ser utilizada para reduzir o tanto de sangramento, né, a quantidade, volume, pode ser utilizada para regular o ciclo, diminuir a acne, tá? Prevenir alguns tipos de câncer. Então, não, ela não é somente para evitar a gravidez. 7. A pílula causa câncer, tá bom? Não causa câncer e até previne alguns tipos de câncer, como a gente viu. O 8, a gente já falou um pouquinho, né? A mulher precisa menstruar. Na verdade, se a mulher quiser menstruar, ela pode decidir. E se ela não quiser, ela pode continuar tomando a pílula contínua. E ela não precisa, não há necessidade biológica de menstruar, até mesmo porque ela não vai haver endométrio ali para eliminar se ela começar a tomar pílula contínua, tá bom? Não vai haver essa camada que o útero vai eliminar. 9. Todas as mulheres podem tomar pílula anticoncepcional. Também é um mito. A mulher deve consultar um médico e saber se ela tem problemas, por exemplo, de trombose, e não pode tomar. E ela vai utilizar outros métodos que a gente vai ver mais à frente. E 10. Toda pílula engorda. Pessoal, isso tem que tomar certo cuidado porque existem algumas pílulas que de fato ajudam a reter líquido, tá? Não é bem um engordar de acumular gordura, e sim de aumentar o peso e ficar um pouco mais inchada. Existem algumas pílulas que podem ter esse efeito colateral, porém não todas. Então também, mais uma vez, né? Consulte a orientação de um médico, que ele vai te passar quais pílulas podem te ajudar a não ter esse efeito. Belezinha? A mini pílula, pessoal, ela é um novo tipo, né? Um novo assim, já é um pouco mais recente que os outros, tá? Não é tão nova assim. Porém, com a preocupação desse monte de efeito colateral das pílulas convencionais, foi inventada uma pílula, tá bom? Que possui somente o hormônio progesterona. Só tem um dos hormônios, tá? E vai agir do mesmo modo inibindo a ovulação. Tá bom? E também provocando um espessamento do muco cervical, que é um muco ali que vai dificultar com que os espermatozoides cheguem ao óvulo, tá? E o que acontece, pessoal? Qual que é o problema dessa pílula, né? Porque ela é maravilhosa, né? Já tem menos hormônios, menos efeitos. O problema é que não pode ser esquecido nem um dia. No caso da pílula anticoncepcional, se a mulher esquece um dia, ela pode, de fato, no outro dia, tomar a dose esquecida e continuar o ciclo normalmente com uma baixa taxa de erro. Porém, nesse tipo de pílula aqui não pode ser esquecido. Tem que ser tomado todos os dias na mesma hora, tá? No mesmo horário. Atrasos vão reduzir drasticamente a eficácia dessa pílula, que varia aí de 92 a 99,7, que é bem alto, tá bom? E o preço médio dela é muito bom, cerca de R$ 35. Lembrando que deve ser também orientada por um médico, ok? A gente vai ver outros métodos aqui de administração de hormônios, tá? Que basicamente é a mesma coisa da pílula, só que administrado, né? De uma outra forma. Uma dessas formas é a injetável, tá? Quando você utiliza ali uma seringa, você não, né? O profissional, tá bom?
E vai ter o anticoncepcional injetado em você, tá? Seja intramuscular ou seja subcutâneo. Vai haver alguns intervalos que você pode escolher, dependendo aí do tipo de medicamento, que vai ser de 30 ou 90 dias. Então tem aqui um bônus, né, que você não precisa ficar lembrando todo dia de tomar o anticoncepcional, tá? Você vai lá a cada 3 meses, por exemplo, e pode tomar essa injeçãozinha de anticoncepcional, e aí vai te proteger contra uma gravidez indesejada, tá bom? A menstruação vai ficar suprimida, né? Ou seja, você não vai menstruar nesse período, porém, como a gente já viu, isso não causa nenhum mal, tá? O preço médio, tanto da mensal até como da trimestral, gira em cerca aí de R$ 30, e a eficácia também é de 94 a 99,7. Combinando esses métodos, pessoal, com a camisinha, a chance de haver uma gravidez indesejada é muito baixa, tá bom? Quando você mistura 2 métodos, né? Quando você utiliza 2 métodos, você vai ter uma chance muito baixa. Lembrando que você não pode misturar 2 métodos hormonais. Ou você vai tomar pílula, ou você vai tomar um injetável, ou você vai utilizar, por exemplo, o adesivo ou outros métodos. Você vai, muitas vezes, utilizar 2 métodos, como a camisinha, que deve ser um método obrigatório, com outro método, que pode ser o anticoncepcional hormonal ou um DIU, que a gente ainda vai comentar, ok? O adesivo, ele também é um outro método de administração. Para quem, por exemplo, tem um pouquinho de medo de agulha aí, ou também não quer ficar tomando todo dia um comprimido. Esse adesivo, pessoal, ele vai entregar via cutânea, né, via pele, absorção pela pele, o anticoncepcional, o hormônio, tá bom? Ele é vendido sob o nome comercial aqui de Evra, tá? Ou Evra, como você quiser falar. E é um adesivo aqui de 4,5 por 4,5 que pode ser colocado aqui, como está aqui nas costas, ou pode ser colocado nas nádegas, na barriga, no braço, tá bom? E ele não sai com facilidade, tá? Se você está pensando que você vai tomar banho e esse adesivo vai sair, não. Ele deve ser retirado toda semana, tá? Então você vai fazer um período aí de 3 semanas de uso, tá bom? Você compra lá uma cartelinha que vai vir esses 3 adesivos em torno de R$ 70. A eficácia também gira em média de 92 a 99,7, tá? E mesmo assim, né, algumas mulheres falam que na hora de você retirar, mesmo após uma semana, ele tá bem grudado ali, tá bom? Então não precisa ficar com medo aí que esse adesivo vai descolar de você, ok? Um método também mais moderno, né, que é o implante anticoncepcional, que deve ser colocado com muita orientação médica e baseado ali em estudos hormonais, para que isso não desenvolva muitos efeitos colaterais, tá bom? É um bastãozinho que vai ser implantado cirurgicamente em você, tá? Como, por exemplo, no braço, e é uma forma sintética da progesterona. E ele vai haver uma lenta liberação desse hormônio na corrente sanguínea, tá bom? Com uma alta taxa de eficácia de cerca de 99,95. É a taxa mais alta que a gente vai ter nesses métodos que não são permanentes. Ou seja, os métodos que não são feitos através de cirurgias lá nas tubas uterinas ou a própria vasectomia ali no homem, tá? Então vai ser a nossa maior taxa aqui. Ele custa cerca de R$ 700, né, que é um pouco elevado, porém ele dura 3 anos. Então esse preço diluído aí durante esses 3 anos acaba ficando mais ou menos no mesmo preço dos outros métodos, com a vantagem aí, né, de você não ter que ficar tomando picada ou ficar lembrando de tomar comprimido e tudo mais, tá bom? A famosa pílula do dia seguinte, né, também chamada de PDS, tá bom? Essa pílula, pessoal, a gente deixou lá para o final, porque ela é um método de emergência. Ela não foi desenvolvida para ser um método anticoncepcional tradicional, tá? Como o próprio nome diz, emergência, né? Você chama o bombeiro quando tua casa está pegando fogo. Então é mais ou menos isso que ela deve ser utilizada. Para isso, né? Melhor dizendo. Então, quando os métodos habituais que você utiliza, camisinha, pílula, falhar, você vai recorrer a esse método aqui, que apesar de chamar pílula do dia seguinte, pode ser tomada aí em até 72 horas após a relação sexual. Só que, quanto mais antes você tomar, maior a taxa de eficácia dela, que gira em torno de 88% aqui. Então não é uma taxa alta, tá bom? Por isso que você deve evitar primeiro usar esse método, tá bom? E segundo, a cada vez que você utiliza esse método, essa pílula sim
pode ir abaixando a eficácia dela, tá bom? Então, às vezes, muitas pessoas confundindo as duas pílulas, entendem que a outra pílula baixa a eficácia. Não, mas essa baixa. Então, se você estiver tomando essa pílula aí como um método tradicional, vai chegar uma hora que ela vai falhar, tá bom? Ela vai funcionar como, pessoal? Se você já ovulou, já é um problema, tá? Porque ela não vai poder fazer nada ali nesse caso. Na verdade, ela funciona inibindo ou retardando a ovulação, tá? Então, se você está prestes a ovular e toma essa pílula, ela vai atrasar durante alguns dias a sua ovulação, tá bom? Aí o espermatozoide não vai se encontrar com o óvulo e aí você não vai ter uma gestação. Porém, tá? Caso você tenha ovulado já, ela tem um segundo efeito, que é aumentar a viscosidade desse muco vaginal, impedindo que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Só que não é um grande efeito, tá? Então, se a mulher já ovulou, o risco é maior de falha dessa pílula, tá bom? Sempre consulte a bula, porque nós temos mais de um tipo de pílula no dia seguinte. Algumas são em dose única, outras você deve tomar uma em um dia, e daqui a 12 horas, por exemplo, a segunda dose. Enfim, o que você deve fazer ao comprar esse medicamento é sim consultar a bula. E aí você dá uma lida lá no medicamento que ele vai especificar para você. Ela custa em torno aí de R$10, ok? E os métodos intrauterinos, pessoal, como o próprio nome está dizendo, né? São dentro, né? Intra do útero, uterinos, ok? Também chamado de DIU, dispositivo intrauterino, ok? É um pequeno dispositivo de plástico em formato de T, tá? Que vai ser implantado pelo médico. Então, esses métodos aqui, eles são colocados pelo método na mulher. Pelo médico na mulher. E não, né, por você mesmo. Então, não adianta você ir lá comprar um DIU e tentar colocar, tá? O procedimento é rápido, tá bom? Não é uma cirurgia, não é nada disso, tá bom? Então, ele é colocado ali no fundo do útero da mulher e ele passa a funcionar, ok? Vamos conhecer eles, então. O primeiro, chamado de DIU Mirena, que é o nome comercial, tá? Ou é o DIU hormonal, de alguma forma, né? Ele vai liberar hormônios ali. É mais ou menos parecido com os métodos hormonais que a gente conheceu. Então aqui, ó, o DIU é colocado aqui no fundo do útero, aqui está ele implantado, aqui está o tamanho dele para você conhecer, ó, ele é bem pequenininho, né? Então ele é introduzido e colocado, fixado aqui no fundo do útero, tá bom? E ele tem vários efeitos, alguns até desconhecidos de como ele funciona. Mas basicamente, ele tem funções espermicidas, né? Causa ali uma irritação no endométrio e faz com que os espermatozoides não sobrevivam, tá bom? Vai inibir a nidação. O que é a nidação, professor? Nidação é quando o óvulo foi fecundado e vai grudar no útero ali, né? Vai se fixar no útero para formar um possível embrião. Ele não deixa isso acontecer, tá? E caso isso ainda aconteça, ele vai impedir o desenvolvimento desse embrião, né? Em um feto e tudo mais. Então ele vai impedir esse desenvolvimento aqui de uma gravidez indesejada, tá bom? Além disso, pessoal, nós temos aqui dois tipos. Esse é o primeiro, ele dura 5 anos e tem um preço médio aí de R$600 a R$1.500, mais o custo do procedimento, que vai variar muito aí de profissional para profissional, então nós não colocamos aqui o valor. A eficácia é alta, de 90% a 95%, e é utilizado pela maioria das mulheres no mundo. O DIU em geral, tá? Não só esse tipo, como o outro tipo também, que a gente já vai falar. É o método mais utilizado pelas mulheres, ok? O DIU de cobre, pessoal, que é mais utilizado que o Mirena, tá? Ele é composto, né, como o próprio nome diz, de cobre, tá bom? Então tem aqui, ó, uma serpentina de cobre ao invés de hormônio. Então as mulheres que não podem utilizar hormônios vão utilizar o DIU de cobre. E ele vai ter um efeito parecido com o outro DIU que a gente viu. Ele vai agir impedindo a fecundação, porque ele libera íons de cobre, né, que vão influenciar ali na motilidade, né, na movimentação dos espermatozoides, e também impede a anidação, né, a fixação ali do óvulo no útero. Então, é a melhor opção que a gente tem aí para a mulher que queira evitar hormônios sintéticos no corpo dela, tá bom? Então, pessoal, esse tipo de DIU aqui, ele dura 10 anos, dura bem mais que o outro, tem uma eficácia tão boa quanto e custa bem mais barato,
tá? Então, ele é um dispositivo mais usado por ser mais em conta, e aí ele vai ter um custo muito menor e uma duração muito maior. Ele vai ser indicado, então, para mulheres que tiveram, por exemplo, câncer de mama e mulheres com risco de trombose, né? Que pode ser um dos efeitos também da pílula, pode piorar esse quadro de trombose. Então, o DIU de cobre é uma ótima opção para as mulheres. Belezinha? Os métodos permanentes, pessoal, né? Esses métodos aqui, como o próprio nome diz, ele não tem retorno, né? Que são os métodos que você vai passar por uma cirurgia, ou o homem ou a mulher, e você vai, de certa forma, impedir com que ocorra ali uma gravidez, tá? Devem ser utilizados somente em um caso de muita decisão dos parceiros, tá? Porque apesar da cirurgia poder ser revertida, em muitos casos ela não consegue mais ser revertida. Ela de fato é permanente, como o próprio nome diz, tá? Em alguns casos, se consegue reverter a cirurgia, mas não é certeza. Por isso que você deve até passar por uma entrevista muitas vezes com uma assistente social, uma psicóloga, deve ter já uma certa idade para decidir utilizar esse método, porque você pode vir a mudar de ideia durante sua vida, né? Enquanto você tem uma vida sexual ativa. Aí você pode encontrar um parceiro ou uma parceira que queira ter filhos e você pode mudar de ideia a respeito disso. E muitas vezes não vai ser possível voltar atrás. Então, antes de fazer isso, você tem outros métodos ali, tá? Que também são seguros e podem ser utilizados. Mas falando deles, pessoal, o primeiro método é a vasectomia, que é uma cirurgia que vai esterilizar o homem, tá? O homem, assim, a gente já estudou o nosso sistema masculino, né? Esse ducto deferente que leva os espermatozoides à ejaculação vai ser interrompido via cirurgia, tá? Então nós vamos ter um corte ali no saco escrotal, né? E você vai cortar os dois ductos, né? Porque tem dois ductos, um de cada lado, e você vai cortar e dar pontos nas duas pontas desse ducto aqui. E aí você pergunta, o homem não vai mais ejacular? O homem não vai mais ejacular com espermatozoides. Os líquidos da ejaculação não são produzidos aqui. Eles são produzidos aqui nas glândulas prostáticas, né, na glândula bulbouretral, nas glândulas seminais. Então, a ejaculação continua acontecendo, tá bom? Porém, não vai ter espermatozoides ali naquela ejaculação. Também não há perda de libido, não há nada disso, tá bom? Porque não interfere aqui nos testículos, né, e na ação dele de liberar hormônios masculinos ali. A eficácia é 99,9%, porque nada é 100%, né? Podem acontecer erros. A frequência eu coloquei não se aplica, porque você só vai fazer uma vez, tá bom? E o preço médio dessa cirurgia pode variar aí de R$1.000 a R$3.000 no particular, ok? E a ligadura tubária, ou ligadura de trompas, ou laqueadura, tá? Você pode ter vários nomes aí para essa cirurgia, que é a esterilização feminina. É uma cirurgia parecida, tá? Que pode ocorrer ali também, ou por cortes ali no abdômen, ou até via vaginal, tá bom? Com instrumentos cirúrgicos ali que vão até lá e vão fazer a interrupção das trompas. Vão cortar as duas trompas aqui, fazendo com que a mulher, apesar de ovular, o óvulo não vai conseguir vir aqui para o útero, ou no caso não vai conseguir encontrar com o espermatozoide que vai vir aqui, né, via vagina, útero, trompa e vai encontrar aqui a interrupção. Então eles não vão fertilizar um ou outro, tá? Esse procedimento, obviamente, deve ser feito cirurgicamente, tá? Hoje em dia se faz muito de forma endoscópica, sem cortes, tá bom? E de certa forma, assim como no homem, não vai impedir o ciclo hormonal, tá bom? Então a mulher vai continuar ovulando e vai continuar tendo o ciclo menstrual da mesma forma, tá bom? A eficácia é 99,5% e o preço médio dessa cirurgia é de R$5.000 a R$10.000 no particular, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. E falando finalmente dos métodos alternativos, pessoal. Esses métodos, eles não são assim tão recomendados, né? Apesar de não depender de nenhum dispositivo, nem medicamento e não ter custo, tá? Eles são dificilmente executados de forma correta, né? Então, na prática, eles não são considerados muito seguros. E as eficácias que a gente vai colocar aqui podem variar muito de acordo com a disciplina ou até mesmo a forma que a pessoa faz esse método. Então, essa média geral aqui pode não refletir essa realidade para você,
tá bom? Vamos apresentar dois métodos alternativos, tá? No qual o primeiro é a tabelinha. A tabelinha, pessoal, ela pode ser utilizada tanto para prevenir a gravidez, tá? Quanto para uma mulher que de fato quer engravidar, que é basicamente ela estimar o período fértil dela. Então esse método vai se basear no seguinte, pessoal. A mulher tem um período do mês aqui que vai coincidir com a ovulação, dias antes e dias depois, em que o óvulo vai estar disponível a ser fecundado. Então, de certa forma, se você quiser engravidar, você vai procurar a relação nesses dias, ou, se você não quiser, o contrário, você vai evitar a relação nesses dias. Então, claro que é um método que vai ter uma alta taxa de erro, tá bom? Por quê? Primeiro, não são todas as mulheres que têm um ciclo baseado certinho em 28 dias, né? E que ele é extremamente regular com o mesmo dia de ovulação, tá? Então, essas mulheres que não têm ciclos regulares, tá bom? Ou uma mulher que não acompanha o ciclo dela há um longo tempo, pode ter problemas a utilizar esse método, tá bom? Como que funciona então? O espermatozoide, pessoal, ele tem uma vida média ali de até 5 dias, tá? A maioria dura até 3 dias, mas existem alguns super espermatozoides ali que podem sobreviver até 5 dias lá dentro do aparelho reprodutor da mulher. E o óvulo só fica disponível durante 24 horas, tá? Então, durante os 5 dias que antecedem a ovulação ali, pensando nisso, o espermatozoide pode chegar a fecundar esse óvulo. Então, as 24 horas a seguir aí, né, essa ovulação são o período crítico assim que a mulher pode engravidar. Então, o pico máximo ali de chance de gravidez vai ocorrer 48 horas antes da ovulação e até 24 horas após, tá? Já que a maioria dos espermatozoides sobrevivem nesses 3 dias aí, tá bom? Em qualquer outro momento do ciclo da mulher, não há risco do espermatozoide encontrar o óvulo para fertilizar. Porém, devemos lembrar, né, que a biologia foi feita para dar certo, né? Então, contar somente com esse método para evitar a gravidez pode fazer com que tenha uma alta taxa de falha. Aqui nós temos uma eficácia de 75 a 95%. Esse 75 quer dizer que basicamente 1 a cada 4 casais aqui teve um filho, né, ou uma filha, utilizando esse método. Então, é um método com uma alta taxa de falha, como vocês podem ver, tá? O coito interrompido é o segundo método comportamental. Ele é muito antigo, tá? Utilizado desde o Egito há mais de 4.000 anos, tá bom? Que se baseia basicamente em interromper a penetração antes do homem ejacular, né? Antes de acontecer o orgasmo. E aí nós temos dois problemas, né? O primeiro é o homem não conseguir retirar antes da ejaculação, né? Então, parar a penetração antes de ocorrer a ejaculação. E o segundo método, pessoal, é que antes de ocorrer a ejaculação propriamente dita, há um líquido chamado de pré-ejaculatório que podem conter pequenas quantidades de espermatozoides. E como eu disse antes, foi feito para dar certo, né? E se esse espermatozoide de fato encontrar o óvulo, ele pode, né, vir a gerar ali um bebezinho, tá bom? A eficácia é de 72 a 96% e você pode utilizar esses métodos alternativos, pessoal. Eles não são assim proibidos, né, ou não altamente recomendados. Porém, você deve utilizar outros métodos juntamente com esses, se de fato você quiser evitar uma gravidez. Então, você pode utilizar métodos alternativos, métodos hormonais, intrauterinos e métodos de barreira. Você pode combinar esses métodos entre si. Lembrando que, se você vai utilizar o DIU, ou o hormonal, ou o de cobre, você não vai misturar ele com outros métodos, ok? Então, fica aqui as nossas dicas da nossa aula de métodos contraceptivos. Por hoje é só então, pessoal. Espero que você consiga realizar aí os seus exercícios e que também essa aula sirva aí para a sua vida, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Valeu e tchau!